Boa noite. Meu nome é Fábio Sancanini Ramos. Eu sou aluno da primeira turma de Gestão Financeira e Controladoria da FGV São Paulo, Guarulhos. Eu vou fazer um resumo sobre o livro de George Samuel Clayson, chamado O Homem Mais Rico da Babilônia. Nesse livro tem várias histórias em paralelo, e a primeira delas começa com Bansir, um fabricante de carruagens da Babilônia que estava desanimado em meio de uma mistura de grandeza e miséria que era a Babilônia. Ele estava indignado com a vida que levava e de trabalho e mais trabalho sem ter mordomia nem perspectiva para ter mais dinheiro, ao menos para emprestar aos seus melhores amigos como cobre. Junto, os amigos decidiram procurar Arcade, que era o homem mais rico da Babilônia, e lhes perguntar como adquirir renda e se tornarem ricos. Arcade era filho de um humilde comerciante sem qualquer expectativa de herança, e decidiu que se quisesse conseguir tudo o que desejasse, precisaria de tempo e estudo. Os primeiros ensinamentos de Arcade foram passados por Algamish, o homem que emprestava dinheiro. A primeira lição para alcançar a riqueza, o caminho para a riqueza, era: conserve com você uma parte de tudo que você ganhar, pelo menos 10%. Pague primeiro você e depois aos outros. A segunda lição era aconselhar-se com aqueles que tinham competência para isso. E por último era fazer o ouro trabalhar para você, ou seja, com as economias gerar mais riqueza. E foi isso que Arcade repassou para os seus amigos. O Arcade foi convidado pelo rei Sargon para passar seus conhecimentos a 100 homens para melhorar a situação da cidade, que naquele momento era péssima. Arcade aceitou e foi ao Templo do Saber, passar as 7 lições para a falta de dinheiro. A primeira lição foi: comece a fazer seu dinheiro crescer, que significava guardar 1/10 de tudo que você ganhasse. A segunda foi: controle seus gastos, que significava fazer um orçamento com as despesas necessárias e complementar com outras despesas que não ultrapassassem 9/10 dos rendimentos. A terceira foi: multiplique seus rendimentos, que significava colocar o dinheiro para trabalhar para você, multiplicando o seu lucro. A quarta foi: proteja seu tesouro contra a perda, que significava investir onde o principal estivesse protegido e conseguisse uma bela renda. A quinta foi: façam do lar um investimento lucrativo, que significava ter seu próprio lar e deixar de pagar aluguel. A sexta lição foi: assegurem uma renda para o futuro, que significava ser previdente quanto à necessidade da sua velhice e quanto à proteção da sua família. A sétima foi: aumente sua capacidade para ganhar, que era basicamente que o homem deve ter desejos definidos e quanto mais conhecimentos adquirimos, mais podemos ganhar. O homem que busca aprender sempre mais será sua profissão ricamente compensada. Após todas essas lições, Arcade solicitou aos seus alunos que partissem e espalhassem essas lições aos súditos honestos do reino. No capítulo Encontrando a Deusa da Boa Sorte, ele fala sobre o desejo de sorte que é universal, e no Templo do Saber, os professores voluntários passavam suas experiências passadas. Lá eram transmitidas histórias onde a boa sorte costumava procurar o homem que acreditava nas oportunidades, e onde as oportunidades não esperam a boa vontade das pessoas. Enfim, não podemos desprezar as oportunidades. Lá eles tinham um pensamento: os homens de ação são favorecidos pela deusa da boa sorte. No capítulo As 5 Leis do Ouro, era de costume na Babilônia os filhos de pais ricos viverem na casa dos seus pais e herdarem seus bens, mas isso não aconteceu com Nomazer, filho de Arcade. O Arcade fez um desafio ao seu filho quando atingiu a maioridade. Decidiu dar a Nomazer um saco com moedas de ouro e uma tabuinha de argila com as 5 leis do ouro, e pediu que ele saísse pelo mundo e voltasse depois de 10 anos. Se ele fosse merecedor, ele herdaria todos os bens do pai. As 5 leis do ouro que Arcade passou para Nomazer eram: a primeira: o ouro vem de bom grado e numa quantidade crescente para todo homem que separa não menos de 1/10 de seus ganhos, a fim de criar um fundo para o seu futuro e o da sua própria família. A segunda era: o ouro trabalha diligente e satisfatoriamente para o homem prudente, que, possuindo, encontra para ele um emprego lucrativo, multiplicando como flocos de algodão no campo.
A terceira lição era: o ouro busca a proteção do proprietário cauteloso, que o investe de acordo com conselhos de homens mais experimentados em seu manuseio. A quarta era: o ouro foge da mão do homem que emprega em negócios ou propósitos que não está familiarizado ou que não conta com a aprovação daqueles que sabem poupá-lo. A quinta era: o ouro escapa da mão do homem que o força a ganhos impossíveis ou que dá ouvidos aos conselhos enganosos de trapaceiros e fraudadores ou que confiam em sua própria inexperiência e desejo romântico na hora de investir. O filho de Arcádio, Numazer, viveu em Nínive e, ao retornar, provou ao seu pai que era merecedor da herança. Ele descreveu suas passagens e riqueza e devolveu ao seu pai 3 sacos com ouro. Um saco com a mesma quantia que ele havia recebido há 10 anos atrás e 2 sacos para recompensar as tabuinhas de argila, com as 5 leis do ouro. Pois sem a sabedoria do ouro, pode ser rapidamente perdido. No capítulo O Emprestador de Dinheiro da Babilônia, conta a história de Rodin, um fabricante de lanças que viu um presente do rei, 50 moedas de ouro, e foi procurar o Maton, um emprestador de dinheiro, para pedir conselhos, coisa que ninguém havia feito até então. Maton passou a primeira sabedoria, que era: se desejar ajudar um amigo, faça-o, mas de modo que os fardos dele não sejam colocados sobre o seu ombro. Rodin, que até então estava confuso em emprestar ou não suas moedas de ouro ao seu cunhado, preferiu conservá-las em segurança e mais, fazendo ganhar mais dinheiro com elas. Para finalizar, o Maton pediu que Rodin tomasse muito cuidado e alertou que ele ouviria vários conselhos e várias oportunidades para grandes lucros. Porém, é melhor uma pequena cautela do que um grande remorso. No capítulo Negociante de Camelos da Babilônia, também é relatada a história de Dabazer, um negociante de camelos da Babilônia, que um dia havia sido escravo na Síria, assim como Tarcade, que não tinha limites e compravam roupas e iguarias, enfim, coisas que não condiziam com a sua realidade financeira. Mas um dia Dabazer encontrou o caminho para quitar suas dívidas com a perseverança e a alma de um homem livre, não a alma de um escravo. Ele encontrou sua própria alma quando compreendeu uma grande verdade: onde há determinação, o caminho pode ser encontrado. No capítulo As Tabuinhas de Argila da Babilônia, eles relatam sobre quando foram encontrados nas escavações das ruínas da Babilônia por volta de 1934 e que mostraram que as condições que regiam o mundo antigo não mudaram muito nesses 5.000 anos. Foram encontrados registros dos negócios e planos onde eram detalhadas as formas e divisões dos ganhos, alocando parcela para quitar dívidas, parcela reservada para o futuro e parcela para viver no dia a dia. Isso pode ser usado até os dias de hoje. O capítulo Homem de Mais Sorte da Babilônia relata a história de Shalunada, o mais importante comerciante da Babilônia, que também havia sido um escravo e, por sorte e competência da sua determinação e poder de persuasão, foi vendido a um padeiro e, ao invés de morrer trabalhando na construção das muralhas da cidade. Como ele aprendeu a profissão e foi além disso, ele vendia em sociedade o produto do trabalho fora do expediente, para juntar dinheiro e poder comprar a sua liberdade. Até que seu patrão entrou em dívidas e ele foi vendido novamente, mas por sorte, por isso que ele recebeu o título de homem de mais sorte da Babilônia, ele foi comprado por Ararigula, um amigo que percebeu sua determinação e luta pelo trabalho, e quebrou seu título de escravo, dando assim sua liberdade. O último capítulo é um capítulo de um esboço histórico da Babilônia. A Babilônia é um impressionante exemplo de capacidade do homem para alcançar seus grandes objetivos, utilizando quer que se estivesse à disposição. Seus habitantes não eram meros bárbaros, vivendo dentro de suas muralhas protetoras. Eram um povo culto e educado. Até onde, pelo menos, a história escrita pode chegar, eles foram os primeiros engenheiros, os primeiros astrônomos, os primeiros matemáticos, os primeiros financistas e o primeiro povo a ter uma linguagem escrita. Mas a sabedoria da Babilônia permanece até hoje. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima.